então, começamos, vocês se lembram, semana passada nós estávamos falando sobre os eternos decretos de Deus, né? Depois nós vimos que esses eternos decretos, Deus, na sua soberania, ele, no eterno decreto de Deus, ele realizou, ou ele realiza na eternidade, duas ações, a criação e a providência. Como é que esse decreto de Deus na eternidade, ele se torna palpável, factível no nosso tempo hoje, no universo, não é? Através do ato da criação e do ato da providência. Quer dizer, Deus soberanamente criou todas as coisas, o que nós vamos ver hoje, e posteriormente nós vamos ver que ele vai providenciando e vai desenvolvendo na história tudo aquilo que foi decretado na eternidade, ok? Então, hoje nós vocês devem ter recebido, semana passada, o breve catecismo. O breve catecismo, ou o catecismo menor de Westminster, ele vai falar sobre a obra da criação. Eu vou aqui rapidamente compartilhar a minha tela com vocês, para vocês verem. Estão a ver aí, todos estão a observar aí a nossa telinha, o nosso ecrã. E a pergunta número 9 é esta aí. Qual é a obra da criação? E então a resposta é: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Percebem aí? Então, agora nós vamos para este outro ecrã. Vamos ver se ele vai... Sim. Muito bem. Nós temos alguns textos bíblicos aí. Nós vamos nos deter aí, é claro, nós temos vários textos, né? O primeiro é Gênesis 1, e Gênesis 1, versículo 1, não é? Vou pedir aí à nossa irmã Sânia para fazer essa leitura, Gênesis 1, 1, e depois, então, a nossa irmã Isabel, está fácil aí uma Bíblia? Sua Bíblia? Então, a Isabel vai abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Oi? Só um momentinho. Certo. O Salmo 33, verso 9, vou pedir ao nosso irmão Edmundo. Salmo 33, 9. E o nosso irmão Luiz Fernando, Gênesis 1, 31. Ok? Então, não é 33:6, pastor. Como? Não é 33:6 do Salmos que está aqui? Então, vamos verificar. Pastor, é Hebreus o quê? Está aí na tela, percebe? É Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. É verdade, meu irmão. Mas pode ser o 9 também. Então, você pode ler o 6 e pode ler o 9. Tá bem? 6 e 9 são os dois versículos aí. Então, Gênesis 1, irmã. A irmã Sânia? Tá fácil? Ok. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok?
Agora vamos a Hebreus 11:3. Isabel? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio existir das coisas que não aparecem. Muito bem. Está dando um certo eco aí. Não sei o que se processou. Talvez é porque os telemóveis devem estar perto aí, o do Wellington e o da Isabel. Mas Hebreus 11:3, não é? Pronto, vim para a sala. Pronto, veja lá. Pela fé entendemos que os mundos, ou que o universo, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê, não foi feito do que é aparente. Certo? Então, quando nós dizemos a obra da criação, é aquela na qual Deus fez todas as coisas do nada. Ok? E agora, Salmo 33:9. Irmão Edmundo. 33, 6 e 9. 6 e 9. Ok. Salmos 33, 6 nos fala assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Muito bem. Então, e agora fechamos com Gênesis 1:31, com Luiz Fernando. Viu Deus que tudo que Deus fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Muito bem. Então, nós temos aí 4 textos que falam sobre a obra da criação. Notem que nós acabamos por perceber aqui alguns detalhes importantes. Bem, o primeiro detalhe que nós queremos ressaltar é que a Bíblia não é um livro científico, correto? A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro teológico. Então, mais uma vez, eu vou dizer, sempre digo isso, não use a Bíblia para procurar questões científicas. Não precisa, você não vai ter os escritores e nem Deus têm o propósito de usar a Bíblia para comprovar cientificamente determinadas coisas, ok? Por isso que nós vamos a algumas perguntas importantes, ok? Vamos ver aí, por exemplo, uma pergunta, eu tenho que compartilhar aqui a minha tela, e a pergunta é esta. Eu vou pedir à nossa irmã Ludmila. Ludmila está aí conosco. Vou pedir para ela, se possível, ler esta resposta e esta pergunta que nós estamos aqui com a tela, na tela. É possível? Sim, pastor. Então, vamos lá. Por que é importante estudar a doutrina da criação? A obra da criação é a base de toda a revelação. Acertou bem quem disse que se uma pessoa pode aceitar no princípio Deus, já será possível a ela aceitar o restante da Bíblia pela fé. Muito bem. Então, primeira coisa que nós vamos aprender aí é... tomar banho, saí agora do banho, não ouviste? Vou pedir aos irmãos para fecharem os vossos microfones, sendo possível. Então, temos aí a primeira resposta
importante aí. Por que nós estudamos a obra da criação, a doutrina da criação? Porque ela é a doutrina que é a base de toda a revelação. Quer dizer, é fundamental que, quando nós pensamos em Deus, ele não está desconectado da sua criação. Quer dizer, ele é Deus criador. Não sei se você se lembra do credo, a primeira confissão da igreja. A confissão da igreja diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, não é possível nós desconectarmos Deus da sua criação, e Deus como Criador. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim: eu acredito em Deus, mas sou evolucionista. Não é? Não é possível. Não é possível ser evolucionista. Em que sentido? Se você crê nas Escrituras e crê na palavra de Deus, a palavra de Deus vai se contrapor a todos os princípios do evolucionismo. Então, nós dizemos assim, é bem interessante essa frase: se você já pôde aceitar no princípio Deus, então é possível aceitar o restante da Bíblia, porque é fundamental que você, se você crê em Deus, você naturalmente, consequentemente, vai crer na Bíblia. Não existe, por exemplo, alguém que diz assim: eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. É totalmente antagônico isso, porque a Bíblia, ela vai revelar esse Deus que você diz que crê, não é? Então, é importante estudar a doutrina da criação, até porque a doutrina da criação, ela é fundamental para que nós entendamos a missão de Deus. Agora nós vamos entrar num outro ponto. A missão de Deus. Deus tem uma missão também, não é? Então, Deus como Criador, como aquele que revelou todas as coisas, especialmente sua palavra, mas revelou-se ao homem, ele também tem uma missão. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre a missão de Deus, certo? Por quê? Porque Deus, quando criou todas as coisas, ele também chamou o homem e deu também uma missão ao homem antes do pecado. Veja só, quando falamos em missão, geralmente nós conectamos com redenção, né? Resgate, libertação, salvação, mas a missão é maior, a missão de Deus é maior do que a redenção, a obra da criação, da redenção. Vamos mais um bocadinho, vamos ver aqui. A segunda pergunta, veja lá. Como podemos saber se o primeiro versículo da Bíblia é verdade? Né? Aí eu vou pedir ao Wellington. Wellington, você está seguindo aí? Lê para nós a resposta aí, essa resposta dessa pergunta. Como podemos saber se o primeiro versículo da Bíblia é verdade? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Começamos com o ponto de vista bíblico de que Deus é soberano e a criação é uma doutrina básica. Então, é fundamental o quê? Fundamental que nós compreendamos que o primeiro versículo da Bíblia, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, ele só pode ser aceito pela fé. Por isso que o versículo 11, o capítulo 11, versículo 3, ele descreve: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ok? Então, é pela fé, não é pela ciência,
certo? Não é pela ciência. Nós, nesse momento, não estamos preocupados com ciência, estamos preocupados com a fé. Nós entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus. E não somente isso, o versículo 11:3 diz que o universo foi formado das coisas que não existiam, ok? Percebem aí? Então, nós começamos a separar alguns pontos. O primeiro ponto é de que o evolucionismo ele não é consoante, ao criacionismo ou à doutrina da criação. O segundo ponto é que nós só podemos entender e aceitar que o universo foi criado por Deus pela fé. Nós só podemos aceitar pela fé. É claro que a ciência depois vai promover alguns detalhes, vai tentar mostrar alguns. Hoje, por exemplo, existe uma escola na arqueologia, em todas as ciências aí, existe uma escola chamada Design Inteligente, que vai procurar provar cientificamente que existe por detrás de todo esse universo uma mente, não é? Uma mente. Alguns admitem, alguns recebem, por exemplo, alguns aceitam que seja até o Deus da Bíblia. Outros, que são ateus, mas também, ateus não, eles são agnósticos, não é? Eles acabam por aceitar que existe uma mente planeadora por trás de todo esse universo que aí está, não é? Mas esse não é o nosso caso. O nosso caso é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela diz, e se ela disse, então está dito, né? Ok? Vamos mais uma perguntinha. Depois nós vamos parar para tirar algumas aplicações, tá bom? Vamos lá. Mais uma. Eu aqui compartilho com vocês. Olha lá. Então, está lá. Vou pedir aí a Raquel. Raquel, você responde para nós essa pergunta. Por que Deus criou o mundo? Olha aí. Ele criou o mundo, ele criou para seu próprio prazer, para sua glória. Foi um ato livre de Deus e ele não precisava do mundo, pois Deus já existia em completa autossuficiência antes que o mundo fosse criado. Epa, olha que coisa interessante essa. Deus criou o mundo, quando falamos o mundo, estamos a falar o universo, né? Nós lemos aí, pela palavra de Deus, o Salmo 33, que o irmão Edmundo leu, é bem interessante o Salmo 33. Vamos voltar aí ao Salmo 33. O Salmo 33 diz assim, olha lá, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Depois o 9 diz, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ele cria para o seu próprio prazer. Em que sentido ele cria para o seu próprio prazer? Vocês se lembram, quarta-feira passada, que nós comentamos a respeito dos textos que aparecem em Gênesis 1. Abram em Gênesis 1. Gênesis 1, nós vamos encontrar várias vezes a frase e viu Deus que isso era bom. Você lembra disso? Lembra que nós conversamos sobre isso? E que a palavra Sim. bom, ela não significa apenas belo, estético, né? Aquela ideia de que Deus fez... Veja que coisa.
nós, às vezes, temos uma grande deficiência com a doutrina da criação nas igrejas, porque, geralmente, nós pegamos a doutrina da criação, ou a história, não a doutrina, mas a história da criação, e nós jogamos apenas para as crianças aprenderem. Então, nós chegamos na igreja, temos o departamento infantil, mandamos os nossos filhos para o departamento infantil, e lá eles ficam sabendo que Deus fez 7 dias, fez assim, fez assado, criou o céu, criou a terra, criou os animais, os peixes e tudo. E tem até uns cânticos, né? Que eu lembro que, quando eu estava na Cordeirinho de Cristo, o irmão Luiz Fernando me ensinou, não foi, irmão Luiz Fernando? Brincadeira, viu? Eu sou mais velho que o Luiz Fernando, viu? Então, naquela época, né, nós mandávamos as crianças e elas aprendiam. E na igreja, os adultos não estudam sobre a doutrina da criação. Eles não sabem muita coisa do ponto de vista do que ensina a criação. E o que nós acabamos por ver? Deus fez o mundo e o universo para o seu prazer. Quando a gente fala prazer, a gente está identificando aqui que todos os atos de Deus, Deus manteve relacionamento com eles, com todos os atos, com todos os animais, com todos os elementos da criação, não é? É tanto, por exemplo, que quando você vai para o Salmo 19, se você perceber o Salmo 19, mais uma vez, quando diz os céus manifestam a glória de Deus. Tá? Então, o que os céus falam, sem dizer uma palavra? Percebe aí que é um trabalho de evangelização, de missão, sem uma palavra ser dita. Os céus manifestam a glória de Deus. Quer dizer, eles revelam, eles mostram quanto Deus é glorioso. Essa glória, esse prazer, esse relacionamento. Então, Deus tem um relacionamento profundo com toda a sua criação. Não somente com o mundo invisível, mas também com o mundo visível. Por exemplo, nós, cristãos, deveríamos ser os primeiros a defender a ecologia. Nós deveríamos ser os primeiros a termos uma teologia ecológica. Não é? Preservar a natureza seriam os cristãos, porque eles têm uma concepção de que Deus criou este universo para a sua glória. Não é? Então, nós não podemos esquecer esse detalhe a respeito da criação. Bom, e não só isso, nessa resposta que nós observamos, essa resposta diz que foi um ato livre de Deus, e ele não precisava do universo. Olha, esse outro fato interessantíssimo. Deus não precisa nem do universo, nem do homem. Ele não precisa de nós. Não é? Por quê? Porque Deus já é autossuficiente. Ele já é plenamente, e ele vive em amor. Não é? Pensa nas 3 pessoas da Trindade. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 personalidades, pessoas, eles vivem num relacionamento profundo de amor, de prazer. Um faz a vontade do outro para o prazer, porque eles se amam. Então, Deus não precisava deste universo, mas ele criou este universo para promover a sua glória entre seres humanos que somos a imagem dele. Então, são questões muito importantes que, para o nosso dia a dia, ou
nas nossas igrejas, pouco nós falamos dessas coisas, não é? Agora vamos um bocadinho mais. Vou para mais uma perguntinha, ok? Mais uma pergunta, olha lá. A pergunta é essa aí. Percebam aí. Estão a ver aí o ecrã. Então, olha, a Ana Maria chegou, nós damos as boas-vindas, parece que o Queiroz também entrou e também a Vânia entrou também, não é? Muito bom, sejam bem-vindos. A Elisete está aí conosco também ainda? Será que ela está por aí conosco? Ou ela já teve que sair? Ela está aí, a Elisete está aí, que bom. Ótimo, muito bem. Vamos responder essa questão. Do que Deus fez o mundo? Olha aí, do que Deus fez o mundo? Vou pedir aí a nossa irmã Sânia para ler para nós. Sânia. Deus criou o mundo do nada. A expressão do nada pode ser entendida no sentido útil. E esta frase nos pode prestar um excelente serviço contra todos os tipos de heresia, pois nega que o mundo tenha sido feito de alguma coisa, ou matéria, ou energia, não identificada que tenha eternamente coexistido juntamente com Deus. De acordo com a Escritura, Deus não é só quem formou o mundo, mas também quem o criou. Muito bem, muito obrigado. Então, quem disse isso foi João Bavinck, foi um professor acadêmico e holandês, e ele disse justamente e ainda mais confirmando, não é, aquela visão de que Deus criou do nada. Deus criou do nada. Por quê? Porque se já houvesse alguma coisa, existe alguma matéria-prima, essa matéria-prima já estava a existir na eternidade. E isso não acontece, porque Deus é aquele que subsiste, né? Quem é Deus? Existe mais um texto que nós lemos, apenas para lembrar. Vocês se lembram quando Deus se encontrou com Moisés? Moisés se encontrou com Deus naquele deserto, viu a sarça que ardia e não se consumia, e então Moisés recebeu uma convocação, Deus disse, Moisés, vá lá e diga ao faraó que você está querendo tirar o povo do Egito, e fui eu que ordenei. Ele disse, quem é para que eu possa anunciá-lo? Né? E qual foi a resposta de Deus? Quem sabe como Deus se revelou a Moisés aí, nesse momento? Quem é que pode nos ajudar? Ele disse que era o que era, né? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quer dizer, ele existe, ele é. Ele não foi nem será, ele é. Por quê? Isso revela a sua existência, a sua pré-existência e a sua existência no ambiente eterno. Deus é. Então, como ele é o ser que domina tudo e a todos, ele é. Então, isso é fundamental na nossa percepção sobre criação. Agora, mais uma perguntinha. Vamos lá. Vamos ver qual é a outra perguntinha. Vou aqui compartilhar. A Ana Maria está por aí, Ana? Ana Maria, a nossa colombiana mais portuguesa, né? Será que ela está por aí? Será que ela pode ler para nós? Será que ela está aí? Acho que não. Acho que está tentando fazer os meninos, os miúdos dormirem, né? Mas não tem problema. Eu vou pedir a Vânia. Vânia, você
consegue ler para nós essa resposta? Sim, pastor. Então, vamos ver a resposta aí da letra E, que diz assim: como podemos saber que não havia material pré-existente algum? Então, veja qual a resposta aí, Vânia. A Bíblia não menciona nenhum material pré-existente e também declara que Deus criou tudo o que já existiu. Então, nós temos aí 2 textos bíblicos. Então, eu vou pedir ao irmão Luiz Fernando para ler Neemias 9:6. Então, Neemias é um livro que está quase no meio da Bíblia. 9:6. O Neemias 9:6 é uma confissão do profeta Neemias. E eu vou pedir ao nosso irmão Edmundo para ler Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, vamos ver aí estes 2 versículos. Neemias 9:6, Luiz Fernando, e o Edmundo, Colossenses 1:16. Faz favor. Neemias 9, 6. 6. Já está. Só tu és Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os preservas e a todos convidas, e o exército dos céus te adora. Olha, que coisa linda, rapaz. Olha que versículo, olha que confissão. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, quer dizer, aquele céu, porque a palavra céu é importante que nós entendamos, que a palavra céu significa morada. Então, Deus fez o céu, os céus dos céus, todo o seu exército. Que exércitos são esses? Qual é esse exército? São as estrelas. São as estrelas. A terra e tudo quanto nela há. Os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas ou preservas. Veja que impressionante isso, né? Vamos ver agora. Colossenses 1:16. Veja lá, irmão Edmundo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Muito bem. Obrigado, irmão. Aqui nós estamos a lembrar sobre Cristo. Nele foram criadas todas as coisas que existem, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E aqui nós temos também detalhes do sistema, da estrutura. Ele fala sobre tronos, sobre dominações, sobre principados, potestades. Quer dizer, tudo foi criado para ele e por ele. Quer dizer, tudo envolve a glória de Deus, né? Até, por exemplo, tudo envolve a glória de Deus, até a condenação do diabo e os seus anjos existe para a glória de Deus, né? É interessante, ver que Deus é soberano. Deus é soberano. Então, essa é a grande doutrina da Bíblia, né? Mais um bocadinho, vamos lá. Vamos mais aqui, e nessa tela nós temos mais uma perguntinha. Quanto tempo levou para Deus criar o mundo? A irmã Raquel vai ler para nós essa resposta. Por favor, irmã Raquel. Sim. A Bíblia diz que Deus levou 6 dias para a criação.
Isso significa um dia de 24 horas, embora esta não seja a única interpretação existente. O primeiro capítulo de Gênesis não foi escrito para satisfazer nossa curiosidade, nem para responder a todas as nossas perguntas. Muito bem, olha só quantos dias, olha só quantos dias, 6 dias, foram 6 dias? Qual é a ordem da criação? Não é? Mas antes de nós irmos para a próxima, existe aqui um detalhe interessante. Percebem que o texto bíblico, ele fala, se você estiver com a Bíblia, aí você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que o texto bíblico, ele, no primeiro dia, nós temos aí versículo 5, perceba aí o versículo 5, diz assim, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi à tarde e amanhã o dia primeiro. Alguns estudiosos, eles dizem que não apenas pode ser um dia de 24 horas, como essa palavra no hebraico ou essa palavra no original grego também, ela não só tem um significado de dia, mas também tem um significado de era. E era. O que é uma era? De um período. Então, a palavra aion é uma palavra que é muito usada, por exemplo, quando se diz assim, pelos séculos dos séculos, não é? A palavra pelos séculos dos séculos é aion. Aion, no sentido significa uma era, um período. Então, quando alguns chegam a dizer que Deus se utilizou de 6 eras ou de 6 períodos para formar. Isso são posicionamentos. Isso não muda muita coisa, a não ser que possamos compreender que o texto bíblico, Deus é soberano para fazer tudo em 6 dias, mas como também Deus é soberano para fazer em 6 eras, 6 períodos. Isso não vai mudar a nossa concepção de que Deus que é o Criador, não é? Então, esse é o ponto de vista, e eu estava explicando sobre isso, até porque aparece aí na nossa resposta. Vamos nós estamos chegando à última perguntinha. Tem a ver com qual é a ordem da criação. A ordem da criação. Vamos ver aí. Será que a Ana Maria já retornou? Será que ela está aí à disposição? Será que ela pode ler? Estou sim, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Irmã. Me está escutando, sim? Sim, estamos escutando bem. Qual é a ordem da criação de Deus, então? Vamos ver aí. A Ana vai dizer para nós aí. A ordem da criação de Deus é: primeiro dia, luz; segundo dia, firmamento; o terceiro dia, terra seca, relva; quarto dia, sol e a lua; quinto dia, peixes e aves; sexto dia, animais terrestres e o homem. Muito bem, obrigado, minha irmã. Então, essa é a ordem da criação: luz, firmamento, terra seca, matas e relvas, sol e lua, peixes e aves, animais terrestres e o homem. O homem, ele é formado por último, e agora nós vamos para
uma outra pergunta. Eu acho que eu espero não estar sendo muito rápido, mas a resposta é porque nós vamos fechar com o homem, não é? Como Deus criou o homem, como criou Deus o homem. Então, nós vamos responder aí. Eu vou pedir a Isabel. Isabel, você pode responder essa pergunta para nós? Sim. Vamos lá. Pode ler. O questionamento ela não está aparecendo. Não apareceu? Não. Apareceu agora. Oi? Como Tirei. criou? Isso. Como criou Deus o homem? Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com o domínio sobre as criaturas. Muito bem. Então, nós temos aí alguns textos que nós vamos ler. Eu vou pedir aí a ajuda de vocês para lermos esses 4 textos. Vamos a Gênesis. Vamos tomar Gênesis agora. Gênesis 1, 27 e 28. E nós vamos ler. Eu vou pedir a Ludmila. Ludmila está por aí conosco? Estou aqui, pastor, sim. Lê para nós Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ver como foi a criação do homem aí, do ser humano. 27 e 28. Isso. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitar, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito bem. Veja lá. Então, como é essa criação do ser humano? Em primeiro lugar, a criação do ser humano, ela se faz através de dois seres, certo? 2 seres héteros, e não seres homo, certo? Então, é macho e fêmea, homem e mulher, percebe? Eu não sei se na sua Bíblia ela vai aparecer assim. Na minha aparece assim: Deus criou o homem. Essa palavra primeira, homem, aí, é genérico. Homem no seu sentido genérico. A palavra usada, por exemplo, na maioria das vezes, quando a gente vai estudar, por exemplo, os originais, como o grego ou o hebraico, mas vamos falar do grego, porque nós também temos a tradução grega do Antigo Testamento. A palavra é antropos. A palavra é antropos. Antropos é homem genérico, no geral, ser humano, não é? Então, o homem e a mulher são seres humanos. Então, é isso que o texto está dizendo aqui. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, esse é o primeiro aspecto. Deus cria seres héteros para serem ícones. Olha aí, a palavra aí, segundo a sua imagem. A palavra imagem, no original, é ícone. O que é um ícone? E agora eu quero saber dos internautas aí, dos que mexem com o computador, o que significa ícone. Quem pode ajudar? O que é um ícone? O que é um ícone? Vai lá, Wellington. Abre o microfone. Ícone é aquele, o principal do aplicativo, né? Então, é
É uma imagem, é uma ferramenta, é uma imagem que, quando você clica ali, ele abre um aplicativo. É um elemento que não é o aplicativo, mas ele representa o aplicativo. Verdade. Percebe isso? Então, o homem e a mulher, seres héteros, eles foram criados, macho e fêmea, para representarem Deus. Não é? Mas aí você pergunta assim, como é que Deus, a mulher vai representar Deus? E aí eu pergunto para você, e o homem macho vai representar Deus? Quem é Deus? Deus não é nem macho e nem fêmea. Ele é macho e fêmea. Ele tem atributos masculinos e tem atributos femininos, não é? Por exemplo, quando nós vamos à mulher, ou vamos ao homem, vamos pensar nos atributos masculinos. Quais são os atributos masculinos que nós percebemos? Vamos aí aos homens. Homens, se manifestem. Digam Barba. aí. Força. Deus tem barba. Essa foi boa. Valeu, Isabel. Sim, mas vamos lá. Normalmente. Força. Força. O que mais? Resistência. Resistência também vem de força. Isso, resistência. Conquistador. O homem é conquistador, né? Não é conquistador? Se bem que hoje tem umas mulheres que conquistam também, né? Sim. Minha mulher foi quem me conquistou. Então, e a mulher? Quais são os atributos da mulher? Vamos lá. Fragilidade. Delicadeza. Carinhosa. Carinhosa, amorosa. Carinho. Amorosa, meiga. Amoroso. Paciente. Mulher paciente. Viu, irmãs? Mulher Brabeza. paciente. Brabeza. Então, esses Parece são... que a mulher tem mais habilidades do que os homens, né? Pelo jeito aí. Pois, olha aí. Mas, então... Se ainda havia dúvidas, agora tiramos. Mas, então, o que ocorre? Ocorre que Deus, quando fez o homem, ele transmitiu atributos em separado para formar o feminino e para formar o masculino. Mas ambos, eles representam a totalidade dessa divindade, né? Deus é amor, Deus é pai. Deus, por exemplo, em Isaías, ele é até visto como mãe, aquele que amamenta os filhos de Israel. Então, Deus, ele transmite isso. Então, isso é importante. Quando nós vamos pensar no Deus, o homem é o ícone no sentido de representar a Deus. Mas não somente isso. Quando Deus criou o homem e mulher, ele criou a união entre macho e fêmea. E ele diz que o que é importante aí é percebermos uma coisa. É 2 em 1, não é? Vocês se lembram que o que está escrito aí em Gênesis 2, versículo 23. Olha aí, 2, 23. Olha aí, uma lição aí para os casados, né? Diz assim, e Adão disse, o que Adão disse? Adão disse assim, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Quer dizer que o homem e a mulher, eles representam a união da Trindade, o mistério da Trindade. Vamos chamar de um mistério da Trindade. Porque como é que são duas pessoas em um?
E é justamente isso que o casamento é um matrimônio, não é? É 2 em 1. É 2, macho e fêmea, cada um tem as suas peculiaridades, mas eles são um. Como é, então? Porque Deus é 3 em 1. Deus é 3 em 1. Então, quando está nesse mundo, o homem e a mulher, unidos, eles representam a Trindade Santa. Eles representam o mistério. Qual é o mistério? O mistério é 2 em 1. E consegue 2 em 1? Consegue? Irmão Luiz Fernando consegue 2 em 1? Viver 2 em 1? Irmão Luiz Fernando? Sim, sim. Mas só consegue quando Deus faz presente, né? Quando é 3 em 1 também aqui. Não é só 2 em 1, mas 3 em 1, não é? Olha, esse é um mistério. Olha, então diz lá, façamos o homem, quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou e determinou, já estamos além do prazo, né, irmã Raquel? Além do prazo. Eu vou pedir ao irmão Edmundo para ler Colossenses, já que ele leu outro texto, já deve estar aberto aqui em Colossenses aí. Colossenses 3:10. Irmão Edmundo, Colossenses 3:10. Veja lá. Colossenses 3:10. Isso mesmo. E vos revestiste de novo homem e se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha que coisa impressionante. Prestem bem atenção nesse versículo. Ele diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, por que nós somos revestidos do novo homem? Para que a nossa imagem que nós perdemos lá atrás, ela volte a ser restaurada segundo a imagem de Deus que nós fomos criados, não é? Então, isso, o que acontece? Acontece que quando Deus criou o homem macho e fêmea, ele faz de acordo com um padrão. E o padrão é Cristo, é o Filho de Deus. E a semelhança de Deus envolve aqueles atributos morais, que são conhecimento, retidão, santidade. O homem foi criado um ser imortal, percebe? O homem foi criado um ser imortal. O homem foi criado um ser racional. O ser humano foi criado um ser livre. Antes da queda, antes do homem pecar, o homem era livre, tinha livre-arbítrio, não é? Então, essa foi vamos dizer assim, a grande diferença que fez em relação ao homem e à mulher. Bom, nós temos outros assuntos aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque nós vamos trabalhar um bocadinho mais sobre a questão da criação agora, mais com respeito à sua missão, certo? Com a missão do ser humano. Irmãos, fiquem na paz de Cristo. Amém. A gente se vê na quarta-feira que vem. É muito bom tê-los aqui, viu? Um beijo para todos, um abraço fraternal para todos, que o Senhor seja o maior anelo na vida de vocês. Amém? Amém. 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 Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.